dia para você ligado aqui no canal Emerson Rocha, nessa terça-feira, logo pela manhã. Estamos chegando aqui com algumas informações importantes para te deixar muito bem atualizado, porque olha a situação da questão da venda da Vasco da Gama SAF, a nova Vasco da Gama SAF, né, nesse modelo UPI Equity, que é o tal do chamado leilão público, parece que vai mesmo acontecer e olha, tem daqui a pouco até prazos para a situação começar a caminhar ainda com mais velocidade. Mas antes, eu peço para você que está aqui inscrito no canal, deixa o like, compartilha essa live e quem não é inscrito ainda, me dá essa moral, pô. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, é de graça, não vai chegar boleto, não vai chegar fatura. É importante também para fortalecer. Estamos tentando chegar aí aos 32 mil inscritos, então preciso da sua ajuda, preciso da sua participação. Se inscreva no canal, recomende para a rapaziada, é só copiar o link e jogar lá nos grupos, porque vai ser um vídeo bem explicativo, bem rápido, dinâmico, mas com muitas informações para você ligado aqui no canal Emerson Rocha. E logo de cara, porque ele está viajando, nosso Zé Américo saiu por alguns dias de férias com a família, parabéns, merece, Zé Américo estava trabalhando bastante e merece esse descanso, está lá em Porto Seguro, na Bahia. Alô Bahia, Zé Américo está por aí. Então, mas mesmo assim, ele fez questão de gravar aqui um áudio para gente, explicando as movimentações que tivemos ontem na Justiça. E são movimentações importantíssimas. E eu vou trazer aqui o Zé Américo para conversar com a gente e bater um papo e explicar essa situação. Zé Américo, conta pra gente aí. Bom dia, Zé Américo. Conta pra gente essas novidades que tivemos ontem e depois eu resumo aqui pra rapaziada que tá ligado com a gente aqui no canal Emerson Rocha. Fala, Zé! Bom dia, amigos do canal Emerson Rocha. Bom dia, Bom Emerson dia. Rocha. Bom dia a todos vocês. Trago notícias de ontem. Isso. Se anteontem o nosso Vasco não funcionou bem, ontem o Judiciário trabalhou de forma muito positiva em direção aos interesses do Vasco. E é sobre isso que quero falar com vocês na manhã de hoje. Então, o que quero dizer é o seguinte: caso vocês se lembrem do que viemos falando aqui nesses dias, na sexta-feira o Gatekeeper solicitou ao Vasco, à Justiça e ao Vasco, que apresentasse o contrato de investimento da Almirantes com a Vasco SAF em recuperação judicial e o CRVG em recuperação judicial. Isso por volta de 5h30 da tarde da sexta-feira que passou. Na mesma sexta-feira, por volta das 10h30 da noite, 10h34, a Vasco SAF, peticionou no mesmo processo, comprovando que havia enviado por e-mail ao Gatekeeper as condições do investimento, o contrato em si, os apêndices do contrato, os aditivos contratuais que foram feitos após passarem pela ANRESF e pela própria CBF, e o Gatekeeper teve então acesso ao processo de compra na íntegra, ao instrumento de compra na íntegra. Bom, doutora Simone Chevran ontem, ela deu um despacho determinando que o Gatekeeper se manifeste. E é importante dizer que o Gatekeeper, quando solicitou acesso aos documentos, disse que o faria o mais rápido possível. Tudo indica então que neste dia de hoje, nessa terça-feira, teremos uma manifestação do Gatekeeper a respeito do pedido de UPI Equity. E assim como o, o, o administrador judicial já deu ok, o Watchdog já deu ok, e o Ministério Público já deu ok para essa modalidade de venda, possivelmente o Gatekeeper fará da mesma forma. E assim que ele fizer, caberá à doutora Simone Gastese Chevran dar a decisão dela em favor, é o que se espera, da revenda da Vasco SAF na modalidade UPI Equity. Essa notícia é importantíssima para o Vasco e para o vascaíno. Ainda, não só essa movimentação jurídica repercutiu no dia de ontem. Ontem à noite também, o desembargador César Cury solicitou data para julgamento do agravo de instrumento. Isso é importantíssimo.
Esta é aquela ação onde ele tornou suspensos os efeitos da liminar e agora decidirá o mérito do agravo. E o mérito do agravo não diz respeito tão somente à liminar, diz respeito também à competência do juiz recuperacional ou do juízo de arbitragem para julgar demandas relacionadas a direito societário da 777 com o Vasco, também a regularização, melhor dizendo, a ausência de regularização processual que o Vasco trouxe no agravo de instrumento referente a 777, ou seja, a mesma coisa que a juíza lá de São Paulo deu prazo a 777 até o dia 20, ou seja, até quinta-feira desta semana para se manifestar. O desembargador César Cures, então, solicitou data para julgamento do agravo para o dia 17 a 18 do próximo mês, salvo engano, até às 17h50. Então, quer dizer, do dia 17 ao dia 18 do 9, no dia 18 do 9, teremos o resultado final do agravo de instrumento, que pode fazer cair a liminar, pode fazer cair todo o processo em se reconhecendo a incompetência do juízo da recuperacional para julgar causas de natureza societária, que pode anular em parte o processo, mesmo que se reconheça a competência, o que eu acho complicado, mas do juízo recuperacional, mas se julgue ausente a regularização processual da 777 nesse processo, tal qual a juíza da 11ª Vara do Fórum Central de São Paulo disse acerca da 777. Não estou gravando vídeo hoje, que viajei o dia inteiro, galera. Saí de Minas Gerais, vim parar em Porto Seguro, Bahia. E por estar bem cansado, estou mandando esse áudio para vocês na data de hoje. Mas volto a qualquer momento que o Emerson me chamar com vídeo acerca do desenrolar das decisões de ontem, segunda-feira, hoje, terça-feira, quando possivelmente o gatekeeper, se manifestará, e a própria doutora Simone Gastese também, Simone Gastese Chevran, também poderá se manifestar. Um forte abraço a todos, saudações da Cruz de Malta, e como diz meu amigo Emerson, Tá aí, doutor Zé Américo também falando um pouquinho sobre tudo que está acontecendo na Vasco da Gama SAF. E eu gravei um vídeo esse fim de semana falando muito sobre a questão da proposta do Marcos da Máquina. Primeiro, falar sobre essa questão do agravo de instrumento, é importante, já está marcado para daqui a um mês, dia 17 ou 18 de setembro, o desembargador, o Cury, vai dar a decisão, né, sobre essa questão do processo aberto pela 777. E o castelo de tijolos da 777 pode ser derrubado por conta dessa decisão do Dr. Cury, Felipe Cury. E sobre essa questão do gatekeeper, que é o guardião do portal, fazendo uma tradução literária, ele é a última palavra para dar o aval para iniciar o processo de leilão chamado UPI Equity, que é esse leilão público dessa nova Vasco da Gama SAF. E ele pode dar esse aval hoje, tá? Se ele der esse aval hoje, a própria juíza, a doutora Simone Chevran, pode também logo depois já divulgar o edital para que o processo de leilão comece a partir do start inicial que ela mesma pode dar esse aval. Então, vamos supor que o gatekeeper, que a gente não sabe quem é a pessoa especificamente, que é o papel nessa situação, que dá o aval final. Eu não sei, a gente não tem o nome desse advogado, desse juiz, enfim, quem é o responsável por essa situação. Ele dando o aval, todo mundo já deu, só falta o dele. A juíza vai receber essa resposta e ela já pode, por exemplo, hoje já colocar o edital público. E aí deve ser 15 dias para que o leilão aconteça.
Foi o que pediu o Vasco, por exemplo, no processo. O Vasco pediu que assim que ela colocasse o edital, 15 dias para aparecer novas propostas. Eu acredito que não vai aparecer, mas se aparecer uma nova proposta, a gente vai ter, depois dela colocar o edital na rua, 15 dias para que esse processo seja colocado, para ser decidido a venda da nova Vasco da Gama SAF. Que é importante, eu vou até colocar aqui de novo aqui na tela, eu já expliquei toda essa estrutura operacional, que é a proposta do Marcos Lamáquia nesse fim de semana, com um vídeo bem didático sobre isso. Essa é a estrutura operacional. Essa arte quem fez foi a própria equipe do Zé Lamáquia, que está na mão da juíza, resumindo da estrutura da operação dessa compra da Vasco da Gama SAF. Você pode até tirar um print aqui, depois você pode ler com tranquilidade toda a estrutura operacional, que essa arte está tá anexada ao agravo de instrumento, ao pedido do Vasco para a venda da Vasco da Gama SAF. Então, são essas informações de ontem, importantes, e hoje podemos ter novidades ainda maiores desse start de colocar o edital na rua e poder já iniciar o processo de venda da nova Vasco da Gama SAF. Pelo menos assim a gente espera. Com isso, a gente pode ter aí a venda da SAF no mínimo, talvez, no máximo, até o final de setembro, a gente já tenha já Marcos Lamáquia como novo dono da Vasco da Gama SAF. E você, gostou? Quer outras novidades? Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que a participação é muito importante. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe para chegar a outros vascaínos. E quem sabe hoje, né, a gente não tenha Zé Américo na praia de Porto Seguro fazendo um vídeo para a gente, contando detalhes e até mesmo atualizando essa situação da venda da Vasco da Gama SAF. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Grande abraço, valeu, fui!